Olá a todos e todas, eu sou Elder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Farei mais um vídeo hoje acerca de Fyodor Dostoiévski. Fazia tempo que eu não atualizava essa playlist e deixei os vídeos anteriores comentando toda a biografia, os 5 grandes volumes da biografia feita pelo crítico literário Josef Frank. Hoje eu tenho algumas questões acerca de 2 obras do Dostoiévski. Eu não entrarei nas obras, eu quero apenas discutir sobre um tema, que é a função da arte, a função da literatura, da escrita, da pintura, da arte em suas manifestações. A minha pergunta que incomoda, e que me incomoda inclusive hoje em minha incursão pela escrita, afinal eu estou pretendendo ser escritor, sou escritor e pretendo continuar nesse meio, nesse caminho, e às vezes me deparo com algumas angústias que eu queria trazer para vocês. Vamos lá. Será que a escrita ela precisa falar de um tema atual? Será que a escrita precisa ser crítica? Ou você pode escrever visando temas mais amplos, mais gerais, temas que envolvam assuntos específicos e que às vezes não estão tão em voga na sociedade? Por que eu faço essa pergunta? Porque o Dostoiévski ele passou algo semelhante ao que nós estamos passando nos dias atuais. Ele escreveu em 1846 o seu primeiro livro, Pobre Gente ou Gente Pobre. E esse livro ele foi arrebatador pela crítica da época. O principal crítico que existia na Rússia ali, Bielinski, junto com a Pleiade, um grupo de análise literária e que estava ligado também a uma tentativa de fazer uma revolução na Rússia, já que haviam revoluções por toda a Europa, pretendiam levar esse processo revolucionário pela Rússia. Então, quando Dostoiévski escreve sobre gente pobre, ele é acolhido pela essa crítica, é aclamado como um grande escritor, um tradutor da alma russa. E por que necessariamente? Gente Pobre tem um enredo que faz umas denúncias acerca da situação da população russa. Eu não vou entrar aqui na obra, farei vídeos posteriormente sobre Dostoiévski. Quando eu for lançar meu livro Pecadores, eu farei vários vídeos abordando todas as obras do autor. Mas hoje eu quero apenas pincelar. Gente Pobre fala do protagonista Makar e da Bárbara. E o Makar ele é perseguido por uma pobreza que chega a causar angústia. Ele passa uma parte considerável do romance envergonhado por não ter condições de comprar uma bota. Em que sentido? Porque a pessoa é tão pobre, que ela discute minúcias que às vezes nem passam pela cabeça daquela pessoa que tem uma condição melhor. O rico, classe média que nós chamamos hoje em dia, não havia essa definição na Rússia, mas só para você ter uma noção, ele vive, comprou um sapato, preciso comprar um tênis novo, vou lá, compro um tênis, um sapato, compro uma roupa. Então a discussão do rico é se tem condição de trocar um carro ou trocar de apartamento. Como que eu vou trocar o carro, como que eu vou trocar de apartamento. E o Dostoiévski nos faz ficar desesperado porque o protagonista não tem condições de comprar uma bota, está com uma bota furada, está com roupas rasgadas e sequer tinha condições dignas de se apresentar diante de seu superior. Ele vê lá, para resumir o enredo e não ficar tanto em gente pobre, ele vê a sua amada, Bárbara, uma relação platônica que ele mantém por ela, se afastar da presença dele porque ele não tinha a mínima condição de dar no futuro. Por que o Dostoiévski foi acolhido pela crítica? Pela qualidade de escritor? Porque ele falava sobre a literatura universal? E a resposta não é essa. Ele foi acolhido pela crítica. Hoje nós sabemos que o romance era genial, mas na época não era por isso. Foi acolhido porque falava mal da situação dos russos, fazia uma crítica social à pobreza, à miséria, ao efeito da neve no ambiente, a como pessoas viviam ostentando riquezas, enquanto a maior parte do país amargava uma pobreza, uma miséria e morria à míngua. E o Dostoiévski contando para o irmão Mikhail
Ah, Mikhail, eles me amam, em todo lugar que eu vou eles falam de mim. E aí teve aquela vontade que todo escritor tem de escrever o próximo romance. E ele escreve no mesmo ano, publica no mesmo ano, o Duplo. O Duplo é um romance genial para os dias de hoje. É um romance psicológico que faz você ter incursões freudianas, que faz você imaginar o que nós pensamos e como nós agimos. A personagem principal, Yakov Golibiakin, é alguém que tem um gêmeo maligno, que faz tudo o que ele não quis fazer, que toma seu lugar no trabalho. Então esse romance ele é genial porque aborda certas repressões nossas. Mas a crítica entendeu que o Dostoiévski perdeu a mão, que o Dostoiévski não era tudo isso, e vão começar a hostilizá-lo. Principalmente um escritor conhecido de vocês, que é o Turgenev. O Turgenev cometia, para usar os termos de hoje, bullying para com Fyodor Dostoiévski. E aí o Dostoiévski, ele é acometido de suas doenças, que eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, e tem a sua carreira literária não interrompida, mas dificultada em grande medida. Então, se ele tinha expectativa de ter um sucesso arrebatador, como teve em Gente Pobre, o Duplo foi bastante rejeitado. E hoje, nos dias atuais, um romance ele precisa fazer as críticas a todo o que está na tona ou o que está à tona na sociedade, as questões de violência, de gênero, de raça, a questão da corrupção, ou esse romance ele pode prezar a arte pela arte? Eu publiquei um romance recentemente, no mês de outubro, que é Desequilíbrio, e é um romance que ele tem também uma crítica social, mas a pegada forte do romance é a literatura clássica, de Kafka, Freud, da filosofia platônica, de Shakespeare, entre outros temas. E eu sempre me pergunto, o texto literário tem que ter o caráter social ou a arte, o valor da arte está em si mesmo? Eu deixo para vocês que assistiram até aqui esse vídeo essa reflexão. O que é preciso para ser bom? Ser atual ou há algo mais que atualidade? O que é ser atual? É viver sobre um presente imediato ou fazer projeções para além da percepção? Dostoiévski sofreu por não entender o seu público. Será que nós hoje deveríamos tentar seguir pela linha da autoajuda ou escrever contando os valores, o conhecimento histórico adquirido? Então essas questões elas sempre pululam em nossa mente. E se eu posso aqui dar a minha resposta o escritor ele tem que escrever aquilo que ele sente, aquilo que passa por sua formação, por sua concepção enquanto ser humano, e a divulgação, a aceitação, ela não deve ser a meta. Ela é um processo que pode ou não vir e que pode ser amado ou adorado. E nós sabemos que textos como os que foram ignorados de Dostoiévski hoje são os mais lidos e os que foram mais lidos são completamente ignorados. É assim a vida. O bom, o mal, ele depende muito do ambiente em que você está inserido e os gostos variam ao infinito. Mas sem dúvida a escrita de Dostoiévski tem sido genial, foi genial. Eu falo tem sido porque ela permanece viva, ela permanece com várias releituras. Há leituras mais recentes que fazem diálogo com a Escola de Frankfurt, o próprio Emil Cioran, Milan Kundera também engatam uma leitura um tanto quanto mais psicológica do Dostoiévski, e assim a obra do russo vai sendo difundida por toda a sociedade. Fica lá essa pergunta, vou refazer. A obra literária, ela precisa estar ancorada em uma forte crítica social, ou ela pode estar ancorada em outras obras, em outros gênios que já se foram?